Paragliding is an amazing sport. O parapente é um esporte maravilhoso. A vela em si é leve e simples, pode até ser carregada numa mochila. Pilotos de ponta podem voar por todo o dia, e hoje os maiores voos de cross-country estão atingindo incríveis 500 km. Nós fizemos esse DVD para mostrar como o parapente se comporta e o piloto deve reagir em algumas das mais extremas situações que você pode se deparar voando de parapente. Nós fizemos o último filme Instability em 1992. Muitas das lições ensinadas naquele filme ainda são verdade, mas os parapentes se desenvolveram muito desde então. O que eu acho que nos leva a pensar isto é que em colapsos, especialmente, eles ficaram muito melhores. Eles não viram tanto quando fecham. Então, hoje eu acho que o problema maior é mais as pessoas aplicarem muito freio do que não aplicarem. Nós temos aqui todo o equipamento que precisamos para testar velas com segurança e para demonstrar os propósitos deste filme. E cada piloto está voando com um colete salva-vidas, temos um barco de resgate, temos também um helicóptero para filmar tudo do ar, temos também 2 cameramen no chão e também uma câmera com o piloto. Então, acredito que poderemos fazer grandes cenas para lhe mostrar exatamente o que está certo e o que está errado quando você está fazendo um treinamento de CIV. O Stefan está pronto para ir treinar sobre o lago, ele irá fazer manobras radicais, então tudo isto deve ser feito com as melhores precauções de segurança possíveis. Isto significa fazer todas as manobras alto, sobre o lago, em condições calmas. Ele também está usando um colete salva-vidas, ele tem uma selete com 2 reservas, deixe-me mostrá-los, há um reserva do lado direito e o outro reserva do lado esquerdo da selete. O colapso assimétrico. Esta é uma das mais importantes manobras no voo de parapente, pois é a que acontece com maior frequência e é uma das maiores causas de acidentes. Ela é causada pela turbulência, fechando um lado da vela, e para os propósitos deste filme iremos simular isto puxando um tirante A. Aqui você pode ver o piloto puxando o tirante A com sua mão direita e fechando o lado direito da vela. Você deve então controlar sua direção de voo, aplicando freio no lado esquerdo. Aqui o piloto fechou o lado direito, ele puxa o freio esquerdo e ele está puxando bem forte e está realmente conseguindo virar para a direção oposta, contrária ao colapso. Yeah, I noticed when I was doing the tests just now that
Eu sei, até mesmo dos testes que fiz agora, sabe, que 10 centímetros de atuação contrária é tudo que você precisa. E quando alguém coloca a mão para baixo, até perto da cintura, a vela gira mais facilmente que uma que não está colapsada. Nesta cena você pode ver que o piloto tem um colapso assimétrico de 70%, e ele faz a atuação contrária, aplicando freio no lado esquerdo, puxando cerca de 15 centímetros de freio. Se ele atuar contrário muito forte, então a vela pode entrar em cascata. Aqui você pode ver que Stefan também está atuando 15 centímetros de freio. Um pouco de freio no lado da mão direita e a vela reinfla sozinha. Não há necessidade de bombear. Nesta cena, nós temos um colapso assimétrico maior ainda, e você pode ver que o piloto está atuando jogando peso na direção oposta, assim como fazendo atuação contrária, que também é muito importante. Aqui, o piloto não atua contrário o suficiente e a vela gira cerca de 90 graus. E se o colapso não sair, você deve deixar um pouco do freio atuado no lado colapsado e isso deve resolver o problema. Então este monte de grandes bombadas, como instruímos antes, ou bombadas fortes assim, não são necessárias atualmente. Você deve deixar a vela levar o seu próprio tempo para sair do colapso. E o mais importante é controlar a direção de voo, ao invés de se concentrar muito em sair do colapso. Outra coisa que mudou muito é bombear as desinfladas. Hoje em dia os parapentes reinflam por si próprios e você não precisa realmente ficar bombeando. Se você consegue lidar em fazer a atuação contrária, normalmente a vela já está recuperada antes mesmo que você perceba. Really, as soon as if you manage to counter steer the glider, normally the glider is already recovered before you even have realized. Here we have a series of asymmetric collapses, and you should study these pictures carefully. Aqui nós temos uma série de colapsos assimétricos, e você deve estudar essas cenas cuidadosamente. Tente pegar o jeito de como a vela se mexe e a maneira como o piloto precisa reagir para voar seguro e controlar sua direção de voo. O segredo é a quantidade de freio que você aplica. Não usar muito e combinar isso com jogar o corpo. Quando você tem um colapso realmente grande, você precisa jogar o corpo. Você pode ver o piloto se apoiando em sua perna esquerda para manter o peso para a esquerda, assim como ele faz a atuação contrária para a esquerda ao mesmo tempo. Neste colapso assimétrico, o piloto está usando tanto a troca de peso para atuar contrariamente que ele realmente vira bastante forte para longe da montanha à sua direita. Uma gravata é o pior tipo de colapso. É quando a vela fica presa nas linhas e não sai mais. Você pode ver em algumas situações que se você tiver uma gravata, geralmente a vela não gira muito nos primeiros 5 segundos ou mais, e você tem tempo de atuar um pouco nos freios e controlar sua direção de voo. Mas se você não faz isso, então a vela começa a ganhar velocidade e a girar em 360 ou então num forte mergulho espiral, que é uma das coisas mais perigosas que podem causar ferimentos hoje em dia. Novamente, o piloto teve a vela presa e precisa controlar a direção de voo aplicando o freio da mão direita fortemente. Neste caso, aplicar um pouco de freio na direita não é suficiente para parar a rotação. Here the pilot is slowing the wing down, looks like he's entering a spin now. Aqui o piloto está desacelerando a vela. Parece que ele está entrando num giro agora. A vela avança e ele tem uma pequena gravata no lado da mão direita. Desta vez o piloto está controlando a direção de voo e a vela se recupera sozinha. One thing that's very important is uma coisa muito importante é não dar excesso de comando. Eu disse que num colapso assimétrico, puxar 10 cm de freio é tudo que você precisa fazer. Mas se você realmente puxar muito, ou no momento errado, então você faz o problema ficar bem pior. Então eu diria que em 80 ou 90% das vezes é melhor deixar a vela voar sozinha do que tentar interferir na recuperação dela. Sim, e atenção ao bombeamento de freio nos colapsos em que você já está usando troca de peso. Então, se você já está jogando peso para o lado que está aberto, isto deverá fazer com que o uso dos freios se torne desnecessário na maioria das vezes.
É muito fácil, mesmo que você tenha um colapso de 50% ou 60%, se você jogar seu peso na direção oposta, até mesmo girar rapidamente para o lado contrário ao colapso, então esta é uma característica de segurança muito boa que te mostra quanto de freio você pode usar. Se você estiver fazendo da maneira correta para que você possa girar sem estolar o lado da vela que ainda está voando. Aqui o piloto está fazendo um full stall. E durante a recuperação ele não está colocando as mãos para cima. Isto resulta num mergulho assimétrico para frente que causa um meio twist ao piloto. Aqui você pode vê-lo se destwistando para ficar virado para frente novamente. Este piloto tem um colapso do lado esquerdo, dá excesso de comando no lado direito, causando um giro e um mergulho. Ele irá fazer a mesma manobra novamente e leva um colapso assimétrico do lado direito. Faz muita atuação contrária do lado esquerdo, fazendo a vela girar e estolar, numa cascata de manobras. Assim que ele põe as mãos para cima, a vela volta a voar normalmente. O Julian aqui está fazendo uma série de giros como resultado de excesso de comando. Here you can see the pilot's holding his left. Aqui você pode ver que o piloto está segurando o seu freio esquerdo embaixo, fazendo a vela girar. Durante a recuperação, mergulha para frente e ele aplica freio na hora errada, fazendo a vela entrar num full stall. Esse piloto tem um colapso frontal, seguido por um colapso assimétrico que ele comanda contrariamente. Neste ponto, ele está agindo bem. Ele aplica muito freio na esquerda agora e entra num giro. Perceba que assim que ele põe as mãos para cima, a vela volta a voar sozinha novamente. The glider flies off on his own. With this helmet cam view, you can see the loss of pressure on the left side of the wing. Com essa câmera no capacete, você pode ver a perda de pressão do lado esquerdo da vela e o piloto aplicando muito freio, fazendo a vela girar. Assim que ele coloca as mãos para cima, a vela voa normalmente. Aqui nós temos um colapso assimétrico, ele faz uma boa atuação contrária por um momento e então ele aplica muito freio e o piloto entra num giro. Põe as mãos para cima, a vela avança e sai sozinha. Aqui, Stefan está aplicando freio esquerdo, entrando em giro. O giro não se recupera enquanto ele ainda tem um pouco de freio atuado. Você pode ver que ele está com os braços acima do nível do ombro e a vela continua girando. Aqui nós temos um colapso assimétrico visto do capacete, excesso de comando do lado esquerdo causa um giro. Você pode ver a perda de pressão no lado esquerdo da vela. Assim que ele põe as mãos para cima, ela se recupera. Para os propósitos desse filme, estamos induzindo o colapso frontal, alcançando com as duas mãos o tirante A e puxando-os para baixo. Estes colapsos também são induzidos por turbulência do helicóptero, e olhando o helicóptero na esquerda, ele está voando acima do piloto e ele leva um grande colapso frontal. E você pode ver toda a vela desaparecer. O piloto olha imediatamente para cima para checar o que houve e muito rapidamente, em menos de um segundo, a vela reinfla e o piloto volta a voar. 1 second the glider reinflates and the pilot starts flying again. Collapses often happen when you least expect it. Colapsos geralmente acontecem quando você menos espera. Não dê excesso de comando ou entre em pânico. Olhe para cima para checar o problema e então reage. Nós fizemos alguns colapsos frontais durante este teste e geralmente você pode ver que dos colapsos que fizemos, um colapso frontal irá se recuperar sozinho, muito rápido. E algumas vezes você pode ter uma fase de stall profundo durante a recuperação, caso em que é melhor manter seus braços para cima para evitar que a vela continue em stall. Mas ainda, geralmente os colapsos se recuperam sozinhos. É esse o caso, né? Sim, algumas vezes. Acho que, especialmente quando se está usando o acelerador e você está indo bem rápido e leva um grande colapso frontal, algumas vezes a vela não quer sair sozinha. Você reconhece que todo o bordo frontal está colapsado. E, neste caso, você deve pôr tanto freio quanto necessário para abrir o centro do bordo frontal da vela. Geralmente, assim que o centro se abre, ele faz todo o resto reabrir e a vela se recupera. And in that case you just want to put as much brakes as it takes to open the center of the glider,
generally as soon as the center opens, you just bring your arms back up and the glider will recover. Pitch control is a very important Controle de pêndulo é uma habilidade muito importante num piloto. É usada durante voo normal, assim como em treinamentos de civil. Stefan, o quão importante você acha que é o controle de pêndulo nas velas modernas? Eu acho que controle de pêndulo é provavelmente uma das coisas mais importantes no voo, porque enquanto você tem a vela acima de sua cabeça, onde ela deve estar, não está atrás nem na frente, ela estará estável. E além disso, você estará vendo a pressão do freio. Então, em ar turbulento, você deverá pôr um pouco de freio só para que possa sentir a vela. Não muito, só uma leve pressão nos freios, e para manter aquela pressão, se diminuir, basta puxar para baixo e ir soltando devagar. So you lose the pressure, you put more brakes, pressure comes back, just bring your arms slowly back up. Jetzt wird's richtig groß schon. If the pitching movements get very large, you can get a Se os movimentos do pêndulo ficam muito grandes, você pode sofrer um colapso. Se é simétrico, você leva um grande colapso frontal, ou então você leva um assimétrico, ou talvez haja um pouco de turbulência para causar um colapso assimétrico. Se você tem chance, é uma boa ideia fazer um treinamento de CIV sobre a água para treinar esses movimentos de pêndulo ao extremo até sofrer o colapso. Acima de tudo, o melhor lugar para aprender isso é no chão, apenas fazendo treinamento de solo. Você infla a vela, traz para cima e você pode sentir quando a vela está começando a avançar. Então você pode controlar com os freios, e o que você aprende no chão é exatamente o mesmo no ar. Então cada piloto deveria gastar provavelmente tanto tempo no chão quanto ele gasta em voo só fazendo treinamento de solo. Quero dizer, é muito fácil fazer e aprender no meio de uma colina, ou vá para um campo plano, ou se as condições estão calmas e você está voando, fazendo um lift, completamente entediado, é uma ótima coisa para se praticar, sentir os movimentos de pêndulo de sua vela, e para fazer isso você simplesmente vira de frente para o vento, aplica um pouco de freio e solta o freio para sentir como a vela avança e volta. E você deve brincar com os freios e com o movimento. O seu movimento de balanço e o da vela é como aprender a brincar num balanço de criança. To swing on a child's swing. Tudo é similar a quando você está voando. É um pouco mais complicado quando você está no solo, mas você aprende a controlar a vela exatamente da mesma maneira que quando está voando. Então, você controlando o pêndulo da vela quando a vela atrasa um pouco, e depois quando você solta o freio ela avança e você aplica mais freio, até mesmo empurra ou tirantear um pouco para manter a vela avançando caso entre em stall. Então isso é mesmo que um voo real, corrigindo o tempo todo. Isso é, sempre olhando para a vela, você faz quando está em voo, quando as coisas dão errado, você dá uma olhada na vela e dá uma olhada no horizonte para checar seu comando e sua altitude. Então você olha de volta para a vela, então muito do tempo está se concentrando na vela, vendo se está tudo ok. And your altitude, and then you look back at the glider, so a lot of the time you're concentrating on the glider, seeing that everything is right on it. Wingovers involve the use of pitch and roll control. Wingovers envolvem o uso do pêndulo e da curva ao mesmo tempo. O piloto precisa se jogar da esquerda para a direita e sincronizar isso com o movimento natural da vela.
Para se fazer bons wingovers e não wingovers errados, você precisa usar muito mudança de peso e precisa fazer isso antes do freio. Então, se você quer fazer um wingover para o lado direito da vela, você joga o peso para a direita e puxa o freio da direita, e para mudar de direção você primeiro muda o peso e então você muda o freio. Esse é um wingover ruim, então é um wingover onde o piloto não está fazendo os movimentos sincronizados com os movimentos da vela. E isso faz com que as linhas afrouxem e forcem o piloto a perder o peso parte do tempo, e isso faz com que a vela sofra um colapso. Então, se você fica tendo colapsos no lado de fora de sua vela enquanto está treinando wingovers, você precisa aplicar mais freio no lado que fica sofrendo os colapsos. E junto à troca de peso, freio no lado de dentro. Se isso não te ajudar, você deve procurar ajuda de profissionais para lhe dizerem o que está acontecendo de errado. Esta é uma bonita série de wingovers, onde o piloto está indo acima do horizonte, em wingovers de mais de 90 graus. The horizon over 90-degree wingovers. Swing through landings. This is a technique which combines pousos em pêndulo. Esta é uma técnica que combina as habilidades que estávamos falando antes para que se faça um bom pouso em condições de muito pouco vento ou até condições de vento de cauda. Você estará usando o efeito de pêndulo da vela para balançar e realmente escalar no último momento, bem antes de tocar no solo, e reduzir sua velocidade de voo para a mínima. Aqui você pode ver os movimentos da mão do piloto. O que ele faz é diminuir a velocidade e então soltar o freio, o que faz a vela avançar. Você deve fazer isso no momento exato, na altura exata do solo, para que você pendule subindo novamente um pouco e então você puxa os freios para pousar. Steering with the D-risers. Sometimes fazendo curvas com o tirante D. Algumas vezes pode haver um problema com sua vela onde os freios estão impedidos de serem usados. Talvez pelo nó que junta a linha do freio ao batoque ter se soltado e você não poder usá-lo, ou estar num twist que impeça as linhas de deslizarem. Mas, felizmente, na maioria das velas você pode usar o tirante D para controlar a direção de voo, para que você possa descer e pousar normalmente. This pilot is flying a competition glider. Esse piloto está voando uma vela de competição e ele está usando todas as técnicas de que falamos para controlar a vela propriamente. Isso é chamado de pilotagem ativa. Então o piloto está usando a pressão, a sensação da pressão que desce pelas linhas do freio, ele está controlando o pêndulo da vela, ele está controlando a troca de peso, e aqui é o Bruce voando, e você pode ver os movimentos do tirante ventral na selete, que indicam como o piloto está trocando peso. And you can see the movement of the chest straps on the harness, which shows you the way the pilot is weight shifting. Big ears is a fazer grandes orelhas é uma técnica de descida geralmente usada para aumentar a taxa de queda da vela, apesar disto não aumentar tanto quanto o B-stall ou o mergulho espiral. Grandes orelhas devem ser usadas com precaução e nunca perto do solo. Não se deve usar perto do solo porque em certas situações você pode entrar em stall profundo. Muito frequentemente, quando você entra em efeito solo, isto pode fazer a vela entrar em stall profundo e você se surpreenderá quando de repente cair no chão de cerca de 10 metros de altura. E muitas pessoas tiveram ferimentos por usar grandes orelhas próximo ao solo. Many people have had back injuries from using big ears close to the ground.
To do a beeline stall, you reach up and grab your bee risers. Para fazer um B-stall, você alcança o alto dos tirantes B e começa a puxá-los para baixo, que é um tanto difícil por causa da pressão neles. E para sair você solta os tirantes B e também levanta as mãos acima da cabeça para que não tire a velocidade da vela. Em voo normal, a taxa de queda deve ser em torno de 1,5 metro por segundo. E num stall de B, um stall moderado, você atinge 3 ou 4 metros por segundo, podendo ir até 8 metros por segundo se puxar muito os tirantes B. Você pode ver a diferença na taxa de queda quando o piloto da esquerda puxa os tirantes B. É possível entrar em stall profundo após um B-stall. Você pode reconhecer isto quando olha para cima e a vela não está totalmente inflada e os freios com pouca pressão. Então, se isso acontecer, você deve agarrar os tirantes A e empurrá-los para frente até sentir o fluxo de ar novamente. Agora, nesse B-stall, na saída, o piloto irá tentar passar ao mergulho e, como você vê, a vela começa um stall. Então, tentar entrar em mergulho numa saída de stall de B é perigoso. Agora, aqui, o Bruce irá mostrar como sair do B-stall corretamente. Você verá que ele não aplica nenhum freio na saída e a vela ganha velocidade imediatamente e volta a voar novamente. You will see that he doesn't apply any brake on the exit, and the glider picks up speed immediately and starts flying again. Mergulho espiral é uma técnica de descida útil. Você pode precisar dela para descer rapidamente. Talvez, às vezes, em situações perigosas, como uma frente fria ou outra razão onde você quer descer rapidamente. Para fazer um mergulho espiral, você simplesmente aplica freio no lado direito nessa situação e joga o peso ao mesmo tempo e tenta entrar na espiral de maneira controlada. Você não deve fazer isso de uma maneira bruta e precisa, para entrar numa espiral, geralmente um giro de 360 graus. You do not do it too abruptly, but you need to enter a spiral over a period of around 1/360. You should be careful not to do a spin. Você deve tomar cuidado para não negativar, e a maneira para evitar isso é aplicar freio gradativo para entrar no 360 e jogar o peso na mesma direção do giro. Assim é mais fácil entrar na espiral e não estolar a vela por aplicar freio demais. Uma vez que você se estabilizar na espiral, você deve recuperar levantando as mãos e também removendo qualquer troca de peso que tenha. Você não pode se esquecer que precisa parar a troca de peso quando quer sair da espiral. E isto pode fazer com que a vela continue a girar. Como você pode ver nesta imagem, o piloto não está somente aplicando freio no lado de dentro, ele também está aplicando um pouco de freio fora. Isto é para alterar a taxa de queda. Então, se você quer ir a toda velocidade, você deve ter somente o lado de dentro acionado. Se quer ir mais devagar, você também aplica freio do lado de fora. Isso também resolve o problema de uma espiral estabilizada. Então, se você está numa espiral de mãos altas, sem troca de peso e a vela continua a girar, você deve aplicar um pouco de freio externo até que sinta que a vela comece a diminuir e devagar vá saindo da espiral. E, para evitar um pêndulo ao sair da espiral, você também pode novamente trocar peso e aplicar freio do lado interno. Então, se você é canhoto, você deverá trocar de peso para a esquerda e aplicar um pouco de freio esquerdo para sair lentamente da espiral. E o controle de pêndulo da saída da espiral é essencial. Você deve controlar o pêndulo ao sair, pois se você não controlar este pêndulo, pode sofrer um colapso frontal ou assimétrico. Esta é uma entrada suave num mergulho espiral. O piloto aplica freio direito e joga o corpo para a direita e entra numa forte espiral em que ele solta e a vela recua para trás na saída e depois avança novamente saindo da espiral.
Full stall somente deve ser executado por pilotos experientes durante sessões de treinamento sobre a água. Como você pode ver, é uma manobra muito perigosa porque se você liberar um full stall no momento errado, a vela pode avançar tanto que o piloto pode até mesmo cair dentro dela. Stefan dá uma volta em cada mão e aplica ambos os freios. No momento em que a vela recua para trás de você, é muito fácil soltar os freios, mas isto é absolutamente a coisa mais errada a se fazer. Isto é o que faz com que o piloto caia na vela. Então o que acontece é que você deve puxar os freios para baixo e travar seus braços abaixados para que não possam ser puxados para cima de novo quando a vela cai atrás de você. Na saída, como você pode ver neste exemplo, você precisa soltar os freios todos, ou então a vela não consegue voltar a voar. Mesmo que você segure os freios atuados só 10 ou 20 centímetros, já é o suficiente para impedir a vela de voar novamente. Aqui nós vemos um piloto que solta os freios exatamente no momento errado e depois cai na direção da vela. Aqui ele está aplicando o freio, a vela cai para trás e ele solta os freios e por pouco não cai dentro dela. Ele fica tão extremamente chocado que acaba lançando reserva. Felizmente o piloto não se machucou e ele está fazendo o treinamento de segurança, então cai sobre o lago. Negativas são sempre induzidas pelo piloto. Elas são causadas com o piloto aplicando muito freio num lado da vela. Isto faz esse lado estolar, enquanto o outro lado continua voando, então a vela gira em torno dela mesma. Stefan is applying right-hand brake. Stefan está aplicando o freio do lado direito, como você pode ver. É um tanto difícil porque a vela estolou e há muito pêndulo e rotação, então o piloto fica sendo jogado. Felizmente, recuperar de uma negativa é muito simples, você simplesmente levanta as mãos. Então, quando você sair de uma negativa, você pode ter um colapso. Logo, tudo o que você tem a fazer é corrigir o colapso da maneira normal. Então, faça a atuação contrária e bombeie a desinflada. Este piloto tem uma grande gravata na vela, que causa um mergulho espiral. Das diferentes razões para se jogar seu reserva, a mais comum é um colapso muito próximo ao chão e você não poder controlar a rotação, como você vê neste caso. E também alguma vez que você tenha colisão entre dois pilotos e fique preso nas linhas e não haja jeito de sair e você precisa jogar o quanto antes você puder. Este piloto está puxando a vela principal para evitar que se embole com reserva. Se você não controlar a vela principal, ela pode realmente atrapalhar o reserva e se embolar nele. If you don't control the main, then the main canopy can actually stop the reserve from flying and get tangled in it. Este piloto aqui faz B-stall. Você vê o reserva e a vela principal, ambos estão agindo para desacelerar a queda do piloto e não interferem uma com a outra. Então, o B-stall após o lançamento do reserva é provavelmente a maneira mais fácil de se prevenir problemas.
Aqui nós temos um duplo, ele fica completamente embrulhado na vela, o reserva dele está bem instável, o que não é ideal, e eles têm muita sorte de não pousar naquele barco. Well, I hope you've enjoyed this. Bem, espero que você tenha aproveitado este filme e que tenha te dado percepção do que um bom piloto deve estar fazendo e como a vela reage se você fizer os movimentos certos, e também tentamos mostrar o que acontece se você tomar as atitudes erradas, assim como as reações da vela na situação toda. And the likely reactions of the glider in all these situations. Espero que tenhamos feito algo para que você se torne um piloto melhor. Desejamos a você várias horas felizes de voo por toda a nossa equipe.